E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos ao meu canal Quer Ler Comigo. Afinal de contas, aqui é um lugar onde a gente pode trocar muita informação sobre livros. Então se inscreve aqui no canal e participa aqui nos comentários, em todos os vídeos que vocês gostarem, pra gente poder trocar bastante informação. No vídeo de hoje, eu vim trazer pra vocês um pouquinho sobre o livro que eu acabei de ler e que eu fiquei perdidamente apaixonada. O livro tem 382 páginas, mas eu consegui ler ele em menos de uma semana, porque eu achei a história muito bacana, apesar dela ser meio infanto-juvenil. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Um de Nós Está Mentindo. Um de Nós Está Mentindo não é um livro assim tão recente. Ele foi publicado em 2017 pela editora Galera. É um livro bem gostosinho de ler, ele tem um certo suspense, ele tem bastante romance e ele tem vários níveis de superação que eu vou mostrar aqui pra vocês. A história do livro é sobre 5 jovens que vão para detenção num determinado dia da semana na escola e 4 deles estão ali dizendo que foram incriminados e que não deveriam estar ali. Acontece que durante a detenção, mesmo tendo um professor presente, acontece um episódio do lado de fora da sala. O professor se ausenta por alguns minutos e quando ele retorna, um dos alunos estava tomando água assim que ele pegou da torneira e ele começa a ter uma reação alérgica muito forte. Desses 4 jovens, um deles tenta desesperadamente salvar o colega que tá morrendo. Os outros 3 tentam meio que fazer a sua parte ali, às vezes sem saber muito bem o que fazer. E o professor que tá ali sempre tentando ajudar, mas infelizmente o aluno vem a falecer. O que acontece é que esses 4 jovens que sobreviveram, eles não têm grandes relações no começo do livro. A gente não entende muito bem qual é a relação entre os 4 jovens que teoricamente foram incriminados, que estavam ali sem justificativa naquela detenção, e o jovem que acabou de morrer. O desenrolar da história é bem bacana, porque esses 4 jovens acabam criando uma ligação entre eles. Então eles acabam construindo uma relação de amizade. Alguns até uma relação amorosa, mas a maioria a relação de amizade. E o desenrolar do livro vai contando um pouquinho sobre o que acontece. Então, o jovem que morreu se chama Simon. O Simon morre logo no primeiro capítulo, é a primeira coisa que acontece no livro. E esse jovem, todo mundo sabia que ele tinha uma alergia muito grande a amendoim. Então, isso já desde sempre, lá nos Estados Unidos existe essa cultura de que os jovens acabam estudando durante muitos anos juntos, na mesma escola, enfim. Então, esses jovens meio que se conhecem, mas não são amigos. Então, todo mundo sabia que o Simon tinha uma alergia bem grave a amendoim. Os outros 4 jovens que sobreviveram e presenciaram a morte do Simon, dentre eles tem um jogador de beisebol, que é super famoso, o topzinho da galera lá da escola, que é super popular. Ele namora uma menina linda, ele tem uma popularidade lá no alto, todo mundo gosta dele. Ele é o típico garoto americano que as pessoas se apaixonam só de bater o olho. O segundo jovem é um jovem extremamente problemático. Já foi preso por tráfico de drogas, não costuma frequentar muito bem a escola, histórico de ser bastante namorador, apesar de não ter um relacionamento efetivo com nenhuma garota. Então é o típico jovem problemático, que as pessoas meio que não querem muita amizade, se afastam, que esse logo de cara é o que a gente coloca a culpa sempre, né? É o bode expiatório que a gente sempre acha que foi ele. A terceira jovem que estava lá no momento em que o Simon morreu é uma estudante super dedicada, a típica CDF, que todo mundo sabe que vai passar nas melhores faculdades, que tem carta branca para entrar nas melhores faculdades, e ninguém nunca duvida dela. Ela tá sempre estudando, ela tá sempre ocupada com alguma coisa, e ela tá sempre fazendo as coisas para ajudar os outros. A quarta jovem que estava lá dentro quando o Simon morreu, ela é namorada do melhor amigo desse rapaz que joga beisebol na escola. Então eles têm assim uma certa ligação, apesar de eles não serem exatamente amigos, mas fazem parte do mesmo grupo social dentro da escola. Essa quarta jovem, ela é bonita, ela é simpática, ela é popular, mas na verdade ela é muito mais popular porque ela namora esse rapaz que é popular do que propriamente porque ela em si é popular dentro da escola. O que acontece é que o Simon, que morreu por conta da alergia ao amendoim,
O Simon, ele se sentia muito excluído. Ele era uma pessoa, apesar de ser famosa, popular ali na escola, não era de um jeito muito agradável. Por quê? Algum tempo antes de morrer, o Simon criou um aplicativo que fazia fofocas sobre os alunos da escola. O aplicativo nunca pôde ser tirado do ar, ele nunca pôde ser banido. Por quê? Porque o Simon era um rapaz bem inteligente. Então, ele não infringia nenhum tipo de norma nem de lei. Ele publicava fofocas sobre os alunos da escola, sobre os professores da escola, mas ele não colocava o nome de ninguém. Ele utilizava só as primeiras letras do nome, e isso fazia com que as pessoas soubessem de quem ele estava falando, obviamente, porque utilizava a primeira letra do nome e a primeira letra do sobrenome, mas como ele não citava explicitamente o nome de ninguém, então o aplicativo nunca pôde ser tirado do ar. Parece que Simon fez inúmeros inimigos com essa situação. Muitas pessoas sofreram muito por conta das fofocas que o Simon postava nesse aplicativo. E o que acontecia? Muita gente tinha raiva dele. Obviamente, ele não era uma pessoa querida, né? Muitas pessoas têm segredos, não necessariamente todos eles são ruins, mas as pessoas podem ter a sua privacidade. Então, podia ser que as pessoas não quisessem contar o que elas estavam fazendo para os outros. Claro que muitas dessas fofocas elas eram pesadas, então envolvia traições, envolvia tráfico de drogas, envolvia roubo, envolvia pessoas que estavam praticando atos ilícitos. Mas o que tornava o aplicativo do Simon tão popular entre essas pessoas? É que ele publicava só a verdade. Então, muita gente dizia que o Simon não era uma pessoa ruim, ele só estava falando a verdade. O que acontece é que ele estava expondo as pessoas. Então, obviamente, ninguém queria ser exposto nesse aplicativo. Então, as pessoas acabavam tendo um pouco de raiva, um pouco de medo, mas muitas delas acabavam respeitando o Simon por conta disso, com medo de aparecer ali no aplicativo. A história dos 4 jovens é muito bacana, porque todos eles têm um motivo para terem matado o Simon, uma vez que eles estavam dentro da sala quando o Simon morreu. E logo em seguida, a polícia descobre que eles estavam prestes a serem publicados, né? Eles estavam próximos de serem fofocas no aplicativo do Simon, o que justificaria um possível assassinato. Acontece que todo mundo tem segredos, então esses jovens acabavam tentando fazer com que as pessoas entendessem que não eram só eles que tinham coisas a esconder. Muita gente naquela escola já tinha sido prejudicado pelo aplicativo do Simon e que poderia querer que o Simon estivesse morto. As histórias desses 4 jovens vêm à tona, e aí os colegas da escola acabam se perguntando, mas poxa, o Simon tinha algo a dizer sobre eles, e aí antes do Simon publicar, o Simon morreu e eles estavam na sala. Então, eles podem ter matado o Simon para evitar que o Simon publicasse isso, o que não deu certo porque alguém foi lá e publicou, ou essa publicação já estava programada para acontecer, independente dele dar o enter ali ou não. Mas as pessoas começam a se questionar sobre tudo. Inclusive, eles se questionam, mas mesmo que eu estivesse lá dentro daquela sala, eu não vi o que aquele outro fez o tempo todo. Será que não foi ele? Mas será que não foi o outro? Então isso gera aquela situação de suspense dentro do livro. No desenrolar da história, a gente consegue ver o nível de superação de cada um deles. Alguns a gente vai vendo que são muito mais prejudicados, outros menos prejudicados. Alguns personagens a gente enxerga o quanto vão conseguir evoluir com aquela situação, outros a gente já consegue ver que não vão conseguir evoluir tanto assim. Mas o legal é que dentro do livro é abordado vários tipos de temas diferentes. Então a gente tem o bullying, que é praticado dentro da própria escola, a gente tem o cyberbullying com o aplicativo do Simon publicando fofocas sobre os outros, a gente tem abuso emocional de um casal dentro do livro, a gente tem homossexualidade, onde um rapaz que tem medo de se assumir homossexual, então por conta do pai, da mãe, dos amigos, do convívio social, ele tem muito medo. Tem a história de uma das garotas que tem uma irmã super doente, então ela se sente super pressionada para ser aquela filha perfeita, aquela que vai dar conta de tudo, porque ela não pode dar trabalho para os pais, porque a irmã tem que ter o espaço dela, porque a irmã sempre foi doente. A gente tem uma das situações onde o rapaz, que é super problemático, teve uma infância super difícil, acaba crescendo, se criando meio que sozinho ali no meio daquela bagunça que foi a família dele.
Então a gente vai construindo os personagens junto com a autora dentro da história. E é muito bacana você ver o crescimento do personagem, o quanto ele saiu daquela situação e conseguiu melhorar, o quanto ele estava bem e piorou. E aí uma das frases que eu li dentro do livro que eu achei fantástico, assim, que eu acho que a gente tem que levar pra vida, foi quando um dos personagens, conversando com a avó, tava dizendo que tava muito difícil, que aquela situação tava horrorosa e tudo mais. E aí a avó dele segurou na mão dele e disse assim: deixa eu te dizer uma coisa, as coisas antes de melhorarem, elas pioram. Então aquilo ficou ali pra mim como uma lição de vida. É óbvio que a gente já, eu com 33 anos, já ouvi muito isso. E você vai conseguindo visualizar que as coisas já não são assim tão pesadas quanto você imagina quando você é jovem. Mas é um livro tão bacana, tão gostosinho de você ler, que tem uma história tão fluida, ela é enérgica, ela é aquela história que te prende e que quer e você quer ler sempre mais o tempo todo, você quer terminar logo o livro. Pessoalmente comprei o livro já no box, então veio esse e a continuação dele, é o segundo. E aí eu terminei ele num dia, tipo 2 horas depois eu já estava lendo o segundo livro, porque eu já estava querendo saber como é que ia desenrolar o restante da história. É um livro muito bom, que eu recomendo muito pra vocês e que eu tenho certeza que independente da sua idade você vai gostar. Porque apesar de ser uma historinha meio infanto-juvenil, vamos dizer assim, no ambiente escolar ali, dos jovens, aquela coisa, ele tem um suspense bem gostosinho, que você quer saber quem matou, o que aconteceu, como é que foi. Gente, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e você tá ali alucinado com aquela história, então eu recomendo muito, eu acho um livro muito bacana, bem interessante pra vocês lerem. E aí, gostou do vídeo? Você já leu o livro Um de Nós Está Mentindo? Deixa aqui nos comentários pra mim se você já leu, se você gostou, se você não gostou, se você acha que é uma história muito infantil, que não é pra você. Recomenda aqui uns livros diferentes pra mim, então. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, que você já esteja inscrito aqui no canal pra ficar por dentro de todas as novidades que eu tô trazendo aqui pra vocês. E um beijo, até a próxima e tchau!